boas-vindas ao nosso companheiro Carlos Campetti. Eu vou fazer aqui uma breve apresentação dele. Ele é jornalista no âmbito profissional, com pós-graduação em marketing e MBA. Ele é funcionário aposentado do Banco do Brasil também, diretor da Federação Espírita Brasileira, da FEB, coordenador da área de estudos do Espiritismo do Conselho Federativo Nacional, também da FEB. É presidente do Centro de Estudos Espíritas Sem Fronteiras. Ele também coordena a Comissão de Formação e Mediunidade da Federação Espírita Espanhola, membro das comissões de Mediunidade e de Estudo do Espiritismo do Conselho Espírita Internacional. Ele também é médium de psicofonia e palestrante. Ele é coautor dos livros Trabalho Mediúnico, Desafios e Possibilidades, e o livro Pases a la Luz del Espiritismo. Ele é autor do livro El Espiritismo ante las Religiones e el Materialismo, Influências en la Sociedade. Vamos, então, envolver o nosso companheiro com o nosso carinho especial. Com você, Carlos. Obrigado, André. Nossa saudação fraterna a todos. E nós temos um tema realmente desafiador, a porta estreita ante aí a nova era. E nós vamos nos reportar ao momento em que Jesus tratou do assunto e ficou registrado por Mateus, no Evangelho segundo Mateus. Está no capítulo 7, são 2 versículos, 13 e 14. Na Bíblia de Jerusalém foi denominado esse trecho como os 2 caminhos. Entrai pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ele. Estreita, porém, é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são os que o encontram. De fato, bastante desafiador. Jesus não disse em nenhum momento que seria simples nem fácil, e apesar dele ter afirmado que nós podíamos fazer tudo o que ele fazia e mais ainda, não é? Nos dando um grande ânimo, ele nos ia ensinar o caminho para concretizarmos essa meta de construção, mas nunca disse que alguém pudesse fazer por nós. O trabalho é de cada um de nós. O trabalho precisa ser enfrentado por nós mesmos, senão nós não conseguimos realizar. Essa passagem, ela nos reporta uma série de pensamentos, de conceitos que nós vamos encontrar na doutrina espírita, muito bem explicados. Está se reportando a existência na matéria, não é? E que esse é o caminho para alcançar a vida. A gente estando mergulhado na matéria, esse é o caminho para alcançar a vida. Então, todos os espíritos estão sujeitos à encarnação. Todos nós somos submetidos a uma lei, que é a lei de evolução. Agora, o que há de dificuldade nesse campo é a pouca consciência que a humanidade tem dessa realidade. Ainda é muito pequeno o número de espíritos vinculados à Terra, sejam encarnados ou desencarnados, por incrível que pareça, que tenham consciência a respeito de que estão submetidos a uma lei de evolução. Então, há muita contradição nos pensamentos, nas filosofias, nas maneiras de entender e, naturalmente, na forma de viver. Há muita contradição em função dessa ausência ou dessa falta, ou desse pouco desenvolvimento, dessa consciência de que nós somos espíritos em evolução. E aí é um grande desafio para nós espíritas, porque no nosso processo de contato com o semelhante e as influências que o espiritismo pode causar dentro da sociedade, não está de forma nenhuma a ideia do convencimento das pessoas de serem espíritas. Porque o espiritismo não apregou que o espiritismo salve alguém, mas está sim dentro desse papel nosso o de efetivamente contribuir para que os nossos irmãos e a humanidade se conscientizem de que eles são responsáveis por eles mesmos e de que estão submetidos a uma lei de evolução e que dentro dessa lei de evolução há a exigência do esforço pessoal para o desenvolvimento do indivíduo. E a comparação que a gente utiliza nesse sentido é a da mariposa, que começa sendo uma lagarta e que vai comer durante
um bom tempo, até quando, pela própria natureza, vai desenvolver o seu casulo, e passado um tempo ela vai se libertar do casulo pelo esforço próprio, porque se ela não exercita o rompimento do casulo, ela não fortalece as asas e não voará. E aí está o símbolo, não é, para o nosso entendimento de que os desafios na nossa vida são necessários para o fortalecimento das duas asas que nos levarão algum dia também a alçar o voo simbólico de retorno ao nosso Pai. Porque não é exatamente o voo que a gente faz, não é? A gente retorna para o nosso Pai porque desenvolvemos as nossas potencialidades, as nossas capacidades. Mas o símbolo ele é muito válido e Emmanuel chega a afirmar que para alçar esse voo, o indivíduo, o espírito, ele necessita desenvolver essas duas asas, não é? O da inteligência e da sabedoria, do amor. Então, nós estamos diante desse desafio em todos os momentos. E essa passagem da porta estreita, ela se reporta exatamente a isso. Então, há necessidade de que nós assumamos, como filhos de Deus, a responsabilidade sobre nós mesmos. No Livro dos Espíritos, nós encontramos todo um desenvolvimento relativo à criação dos espíritos, à existência do espírito, o que é o espírito. E na questão 115, 115A, Kardec vai desenvolver com os espíritos toda uma teoria, uma tese muito interessante, e que está também complementada no capítulo 4, no item 25 do Evangelho segundo o Espiritismo. Encarnar é necessário para que o ser construa a sua própria evolução. Nós intitulamos esse trecho dessa maneira. Somos criados simples e ignorantes. Às vezes nós temos alguma dificuldade de entender o que é esse simples, porque nós nos baseamos nas experiências que nós acumulamos, do conhecimento que nós temos para chegar a essas conclusões. E o fato é que o conhecimento ele vem avançando mais e mais, vem se aprofundando. Então, o que para um período era o simples, hoje já não é mais o simples, não é? E a gente, inclusive, fica achando que o simples, na verdade, é muito complexo, porque a gente não consegue entendê-lo. Porque o simples, durante muito tempo, era que o átomo era o elemento primitivo da matéria, era a partícula indivisível, inclusive, da matéria. Mas depois a ciência evidenciou que o átomo se rompe, libera uma quantidade impressionante de energia, não é? Chamada energia atômica. Bem, mas acontece que o átomo não é a partícula indivisível já, ela se divide. E, portanto, não é o elemento primeiro da matéria, não é? O átomo é formado também de elétrons, de prótons, de nêutrons. Puxa vida, mas... E aí, durante muito tempo, ficamos nisso. A ciência vai avançando e os próprios elementos que compõem o átomo também são compostos de outros elementos, como os quarks, os spins. E já não se pode mais falar em matéria como a gente conhecia antes. Porque se evidencia, não é, pela própria experiência científica, que a matéria, em realidade, é energia. E é energia condensada. E os espíritos vão nos explicar que, na verdade, a matéria é energia congelada, que ocorre em função da extrema velocidade. E aí nós temos a impressão, dentro dessa extrema velocidade que nós não conseguimos acompanhar, porque está num padrão vibratório que a gente não acompanha, que aquilo é sólido. E temos, então, a ilusão da solidez da matéria. Quando a matéria, em realidade, é de sólida, ela não tem nada. Somente a nossa impressão que leva, não é, essa conclusão ou essa concepção de uma matéria sólida. Então, nós somos criados simples e ignorantes. O que é esse simples? Os espíritos nos ajudam dizendo sem saber, tá bom? Para não complicar a coisa. Simples sem saber. Não sabemos nada no começo. Isso aí simplifica muito. E se nós formos, né, considerar o que é o simples aqui, então nós fomos criados como átomos? Bom, questão 540 do Livro dos Espíritos. No meio, né, de uma resposta, os espíritos dizem que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo ao arcanjo, que começou por ser átomo. Porque naquele momento ainda, quando eles deram a resposta, o átomo ainda era o elemento primitivo da matéria, não estava dividido, eles respeitam o nosso posicionamento, né?
eles respeitam a nossa ignorância. A gente diz assim, eles respeitam o nosso conhecimento, eles respeitam a nossa ignorância, porque, na verdade, não é, nós somos muito limitados ainda. Mas aí, se eles fossem dizer hoje, eles iriam dizer desde os quarks ou spins até o arcanjo que começou por ser quarks ou spins? Fica aí, não é? Para nós considerarmos o que é simples diante disso. É ignorante sem saber nada. Começamos sem ter conhecimento. Então, nós recebemos, segundo eles colocam, isso aqui, gente, são milhões de anos, resumidos numa frase. Tá? Milhões de anos de evolução. Até chegar à condição de poder receber uma missão, uma tarefa. Então, a gente recebe a missão. E essa missão vai nos levar, no cumprimento dela, ao nosso esclarecimento, ao nosso progresso para a perfeição, pelo conhecimento que nós vamos adquirindo, e isso vai nos aproximando cada vez mais de Deus outra vez, nos levando ao reencontro com o Pai. Bom, a própria evolução, ela vai nos levar, não é, a um aperfeiçoamento, a uma purificação. Então, essa condição de perfeição e pureza, ela é chave para a eterna felicidade. Não há felicidade sem essa perfeição e essa pureza que se desenvolve. Por isso é que nós vamos encontrar que somente os puros de coração verão a Deus. Não é? Está lá no Evangelho, que só os puros de coração verão a Deus. Bom, na medida, então, que nós estamos construindo essa nossa evolução, nós vamos passar por provas. E cada prova superada nos leva mais próximo dessa perfeição, desse aperfeiçoamento desejado. Bem, na questão 115 ainda, e 115A, isso também está comentado no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 4, no item 25, está dito que os dóceis evoluem mais rápido. Ou seja, aqueles espíritos que se submetem, não é, aos desafios, às provas, e não murmuram, não reclamam, se entregam de fato ao trabalho, não se entregam à ociosidade, esses evoluem mais rápido que os outros. E aí os espíritos, Kardec vai perguntar aos espíritos, mas qual é a diferença entre um que evolui mais rápido e aquele que evolui mais lento? A diferença entre eles são as eternidades. Como é que nós vamos entender isso, não é? Porque nós temos uma ideia de que a eternidade é uma só, mas eles colocam lá que não é bem isso, não. Porque depende do nosso entendimento. E essa questão de tempo é relativa, porque ele está sujeita, não é, a contagem do tempo, àquilo que nós estamos vivenciando. Se nós saímos da Terra, por exemplo, onde nós contamos o dia de 24 horas e vamos para um planeta com pequenas diferenças da Terra, o dia já não será mais de 24 horas, ou seja, o tempo lá é diferente do que o tempo que nós contamos aqui. É por isso que os espíritos têm dificuldade de falar datas. Quando é que vão acontecer as coisas? Depende de tantos fatores, depende de onde você está se posicionando para dar essa data. E também depende da velocidade de evolução da humanidade, ou dos seres que estão implicados naquelas ocorrências, porque nós interferimos com o nosso livre-arbítrio nas minúcias dos acontecimentos. Agora, quando chega o momento, como a espiritualidade explica, de uma transformação, então ela ocorrerá, porque aí prevalece efetivamente a vontade divina, uma vez que a humanidade já cumpriu o ciclo necessário para que aquela mudança viesse a acontecer, o que está ocorrendo agora, então. Por isso, a porta estreita e o caminho realmente não é bastante apertadinho para chegar a essa nova era. Não é para todo mundo, mas para aqueles que se fizerem eleitos. Porque Deus também não vai apontar com o dedo quem vai entrar e quem vai sair, ou quem vai entrar ou não vai poder entrar pela porta. Quem define isso é a consciência da própria criatura. Bem, então, nós vamos encontrar que a porta estreita e o caminho difícil de se cruzar, não é, de atravessar, indicam o esforço necessário que nós precisamos empreender. Sem esforço não há como caminhar.
Não há como avançar. E também as penas que nós precisamos enfrentar para chegar a essa perfeição, que ela só ocorre, então, pelos atritos necessários ao nosso desenvolvimento. Como é que se burila, como é que se pega uma pedra bruta e faz ela ficar brilhante? Porque o diamante, quando encontrado na natureza, normalmente ele é bruto, não tem brilho nenhum. Mas lapidado, então se revela aquela gema maravilhosa. Então a alma é como um diamante, sem os atritos necessários ao seu burilamento, é como um cascalho. Mas no atrito vai ocorrendo, então, a manifestação das potencialidades. Então, para que a perfeição ocorra, é necessário se despojar dos vícios. Já a gente fala um pouquinho sobre os vícios, tá bem? É necessário marchar pela estrada do bem, de maneira consciente, tá? Voluntária, por desejo próprio, por opção. Então, a humanidade como um todo precisa pedir para entrar na nova era. A maioria dos espíritos ligados à Terra tem que desejar a nova era. Não precisa ser espírita, não. E nem católico, e nem protestante. Ninguém está falando de religião e nem precisa de religião nenhuma. Com toda a sinceridade. A religião tem sido um atraso para a humanidade até agora. Esse é um fato. Não porque a religião em si seja um problema, mas porque o mau uso que nós temos feito dela. Não temos sabido entender o que Jesus veio nos propor. Ele não veio aqui nos propor, mas ele combateu a religião judaica. Ele não combateu religião nenhuma. Tanto é que ele ia ao templo, ele respeitava o que havia. Ele efetivamente combateu foi o mal, foi a ociosidade da criatura humana, foi o desejo de se aproveitar dos outros, utilizando os instrumentos, não é, que são criados dentro da sociedade, a religião é um deles. Isso é o que Jesus efetivamente quis esclarecer para nós, não é? Então, é preciso efetivamente marchar pelo caminho, pela estrada do bem. Esse caminho que é estreito e que é difícil, e não é fácil, nós temos que ter muita consciência. E aquele caminho que a gente sabe que se a gente sai para uma margem, vai ter pedregulhos, pela outra margem nós vamos ter espinhos. Então nós vamos ficar atentos, não é? E gerar no íntimo sentimentos opostos aos vícios. Bom, o que são os vícios? Vícios são maus hábitos adquiridos. Como é que se forma um hábito? O hábito se forma por repetição. Repetimos e vamos nos habituando àquilo. No dado momento, aquele hábito chega a nos governar. Aí a gente lembra logo dos vícios físicos, né? Mas não são os hábitos negativos, não são só de vícios físicos. Mas a gente vê o quanto isso é complicado. Ainda, a gente basta pegar o jornal na semana é difícil não aparecer a notícia de algum famoso pessoa, não é, que desencarnou de overdose. Então a pessoa se fez escrava do vício. Mas quantos são escravos de vícios disfarçados, como o orgulho, a vaidade, não é? Tantos vícios que a gente tem e que a sociedade considera como natural, como algo que não precisa se preocupar, não é? E que constituem verdadeiros atrasos. Então, os vícios são maus hábitos adquiridos. Como é que a gente combate um vício? É muito complexo. Algumas vezes, se a gente encarar de frente o vício e quiser se bater com ele numa disputa, ele vence. Porque está tão acostumado a nos dominar, e nós estamos tão acostumados a ser dominados pelo vício, que a gente acaba cedendo porque é mais fácil. Porque a luta não é fácil, não é simples. Então, às vezes, a gente precisa utilizar certas estratégias, não é? Não é ir direto para a guerra, não. Na guerra a gente acaba perdendo. Mas começar a trabalhar as pequenas coisas. Observar qual é a característica desse vício. E começar a substituir esse hábito ruim por um hábito bom. Então, não combater direto o hábito ruim, mas criar um hábito bom. Aí a pessoa tem a mania de falar mal dos outros. Ai, como é difícil isso. Como é complicado isso. A gente está tão acostumado que quando a gente vê, já está falando.
Mas aí está falando e percebeu, se lembrou que não é conveniente, que isso é muito ruim para a gente, não é ruim para os outros. Isso é terrível para nós. E nós criamos uma psicosfera, às vezes, pesadíssima, em função de estar acompanhando as maledicências que vêm pela televisão, por exemplo, ou pelos meios de comunicação, o que a gente deixa entrar dentro do nosso lar. E nós corroboramos, porque se desliga, o mesmo ligado começa a comentar um com o outro. Tá vendo o que ele está fazendo? A gente não tem nada a ver com aquilo, mas nós trazemos o problema para nós, para dentro do nosso lar. E aquilo perturba a nossa família, pelo hábito de dar valor às coisas que, na verdade, não têm valor nenhum. Ah, mas como que não me afeta? Porque se são os políticos que estão fazendo, me afeta. Muito bem, está afetando porque nós estamos deixando. Porque se nós não deixarmos, estivermos ocupados efetivamente em fazer o bem, não dá tempo para ficar vendo o mal que os outros fazem. Essa é a realidade que a espiritualidade nos apresenta. Então, precisa substituir os maus hábitos por bons hábitos. Tem a mania de falar mal dos outros. Então, vamos procurar virtudes nas pessoas. Qualidades, coisas bonitas, coisas boas para comentar. Ah, mas eu não consigo ver. Opa, então vamos ter que trabalhar um outro mau hábito, que é o mau hábito de só ver coisas negativas nas coisas e nos outros. Isso se chama miopia espiritual ou astigmatismo, pode escolher. Então tem que botar uma lente, né, para corrigir isso aí. Usar a lente até um tempo, a gente vai então corrigindo e com o tempo dispensa a lente. Qual é a lente? A lente do Evangelho. Ler o Evangelho, estudar o Evangelho, meditar nas lições do Evangelho, que vai ajudando a gente a corrigir essa distorção da nossa visão espiritual. E aí a gente vai trabalhando isso devagarinho, não é? E vai substituindo. Bom, os que encontram a porta estreita e o caminho apertado, o que é que acontece com eles? Esses que vão encontrando. Os que encontram esse caminho, não é apertado aí, a porta estreita, eles praticam o trabalho. Como a gente comentou, não tem nem tempo de ficar vendo as coisas negativas, porque estão tão dedicados ao trabalho no bem que não dá tempo de ver as coisas negativas. E quando eles veem que ninguém é cego, não dá importância para aquilo, porque tem uma importância relativa. Se vai nos afetar de alguma maneira, vamos adotar providências, ao invés de ficar alardeando, nos colocando de vítima. Então, procurar o caminho para a solução. Então, esses praticam o trabalho, se dedicam efetivamente ao trabalho. E o amor. Eu me lembrei aqui agora do Nestor Mazotti. Uma vez encontrei com ele, disse: está trabalhando muito, Nestor? Ele falou: não sei, não estou seguro disso. Eu sei que estou me movimentando bastante. Se eu estou trabalhando, a gente só vai ver pelo resultado. O bom trabalho dá resultado bom. Então a gente tem que esperar. Para saber se trabalhou mesmo, você vai ter que corrigir. Então, a humildade do espírito, não é? De não admitir que ele está produzindo efetivamente o bem, não é? Ele está ali fazendo o esforço dele, está se movimentando nesse sentido. Vamos ver se a coisa vai acontecer e se a gente já conseguiu superar as nossas limitações e imperfeições para poder realmente produzir no bem, não é? Então, pratica o trabalho, o amor. E o amor, né? Como nós, de alguma maneira, colocamos essa palavra assim de uma maneira tão banal, não é? Então, o amor, efetivamente, é a expressão divina. Nós somos, ou nós existimos, nós somos por um ato de amor do Criador em relação a nós. Então, nós devemos a nossa vida a Ele, ao Criador. E quantas vezes nós nos rebelamos contra Ele com as nossas reclamações, não é? Com os nossos posicionamentos destrutivos. Então, é por isso que há a recomendação de Jesus, amar a Deus, não é? Por cima de toda, com todas as nossas capacidades, né, da nossa intelectualidade, os nossos esforços, com todas as forças da nossa alma, efetivamente amar a Deus. E aí vem naturalmente a consequência disso. Se nós amamos a Deus, não é? Nós vamos amar o nosso próximo. Mas a gente não consegue amar o próximo se a gente não ama a gente mesmo. Isso é da própria lei. E aí muita gente confunde, né, esse amor com o egoísmo. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá bem? Quem se ama de fato não é egoísta. Agora, quem é egoísta não se ama.
E aí tem dificuldade de amar os outros também. Então, o indivíduo que se ama, ele é desprendido de si mesmo, desinteressado. Primeiro olha e procura o interesse e a necessidade do próximo, e depois a sua. Isso com as pequenas coisas. Dentro de casa mesmo, a gente fica esperando isso acontecer lá na rua, lá no centro espírita, ou quando tiver uma grande obra para fazer, aí vai acontecer isso. Isso acontece no dia a dia mesmo. É lá dentro de casa, na renúncia que a gente faz, as pequenas coisas no dia a dia, para que a outra pessoa com quem a gente conviva, ou os outros familiares, se sintam bem. Porque se eles estão bem, nós também estamos. Que é o que nós normalmente falamos, mas às vezes nossos atos não corroboram com isso. Temos dificuldade, nos achamos vítimas quando a gente ajuda, quando a gente cumpre a nossa função, e acusamos os outros por não estar fazendo, por não fazerem o que nós estamos fazendo. Então, não estamos ocupados com o trabalho, porque se estivéssemos ocupados com o trabalho, não daria tempo de criticar. Ah, mas eu vou me tornar escravo dentro de casa? Depende do seu posicionamento. Depende do meu posicionamento. Eu posso ser um escravo dentro de casa, como eu posso ser um servidor. Eu escolho. O servidor, ele coopera, faz a sua parte, e quando é necessário, tem autoridade moral para dizer para o outro. Tem autoridade moral para conversar. Porque o outro não vai ter como dizer que não está acontecendo o que está acontecendo, porque ele está vendo. É que os exemplos sejam copiados. Quando a gente começa a cooperar de fato, os outros também começam a cooperar, sentem a necessidade de fazer e acabam fazendo. Sem briga, sem disputa, sem necessidade, não é, de estar efetivamente obrigando. Agora, se nós somos pais e os nossos filhos são rebeldes, então nós temos a obrigação de obrigá-los a entender que quando eles não cumprem as suas funções, as suas obrigações, isso traz consequência. Temos o hábito de dar tudo, entregar tudo. A gente diz de mão beijada, não é? E os nossos filhos não aprendem nem sequer como é que se faz um bolo, nem o que significa cozinhar um arroz. E depois nós os espantamos no futuro, quando nós precisamos deles, eles não têm condições de nos ajudar, de fazer nada. Aí nos colocam num abrigo, num asilo, eles não sabem o que fazer, nós não ensinamos. Esses dias agora, não é? Nessa porta que nós estamos aí da nova era, e não é em vão que essa pandemia está acontecendo, não é, gente? Quanta reflexão ela nos está levando, dolorosa reflexão, momentos muito difíceis. Alguns não estão percebendo muito, não é? Quando a gente tem um trabalho sólido ou está aposentado, de repente está recebendo seu salário normalmente, a gente talvez não perceba as dores e sofrimentos que estão ocorrendo em alguns lares, não é? E em muitas famílias, em vários lugares do nosso planeta. Às vezes até vizinhos nossos, às vezes até parentes nossos, ou às vezes até na nossa própria situação. Então, a gente precisa estar atento a isso, não é? E desenvolver essa percepção dessa realidade agora. É um momento de reflexão para a gente. E também de aprendizado. Uma amiga, ela comentou conosco, não é, numa reunião, e eu não vou dar nome, eu comento aqui com todo mundo que ela comentou publicamente na reunião, não tem nenhum problema em comentar. E foi muito interessante. Ela disse que ela estava cozinhando esses dias agora, com a pandemia, cozinhando para a família. E ela tem 2 filhas, eu creio. Uma das filhas chegou e disse assim para ela: "Mãe, você sabe cozinhar?" E aí ela foi ensinar a filha a cozinhar. Passado um tempo, não sei se alguns dias depois, ela estava passando roupa. Não sei se a mesma filha ou a outra chega e olha e diz assim: "Mãe, você sabe passar roupa?" Aí ela foi ensinar a filha a passar roupa. E ela disse que ela estava ensinando as filhas o que ela não fazia há 15 anos. Já antes delas nascerem, ela já tinha parado de fazer isso. Porque trabalha fora, né? E ela estava ensinando às filhas o que ela não ensinaria nunca se não tivesse acontecido o que está acontecendo. Com quem que as filhas iriam aprender? Se nem saberiam que a mãe sabia cozinhar e passar roupa. Mas isso é importante? Não é melhor ela ensinar o evangelho? Mas isso ela está ensinando desde que elas nasceram, antes de nascer, inclusive. Já no ventre. Ela fazia o evangelho, fazia evangelização de bebê. Foi das pioneiras a fazer evangelização de bebê.
leva ao centro, as filhas estão integradas na evangelização, tudo normalzinho. Isso ela está fazendo. Agora, e as coisas práticas da vida? Onde é que a gente aplica o que nós aprendemos na teoria espírita? Se não é na convivência dentro do lar. Muitas vezes nós estamos muito equivocados. É melhor reler nosso lar, sabe? Quem leu já. Quem não leu, por favor, não deixe de ler. Nós estamos fazendo isso, eu não sei agora, eu já perdi a conta. A minha mulher e eu estamos lendo de novo o nosso lar. Eu não sei qual é a vez, a gente já perdeu a conta disso aí. E estamos aprendendo um montão. Fizemos a leitura outro dia e ela disse assim, nossa, mas como a gente aprende com esse livro, não é? Para a gente entender o que é lar ali, não é? Qual o significado de lar. Tem que ler e parar, conversar, meditar. É bom ler em família, gente. Ler em família. Para a gente, não é? Ir entendendo isso. Então, aqueles que encontram a porta estreita e vão pelo caminho apertado, eles praticam a caridade. E também valorizam a humanidade. Somos todos filhos do mesmo pai, portanto, nós somos todos irmãos. Estamos falando agora da família consanguínea e a família espiritual. E também aprendem a tolerância, aceitar o outro como o outro é. Como é difícil isso, ô Senhor. Como é difícil isso. A gente até encontra muitas vezes desculpa, né, para a maneira como a gente é, mas desculpar o outro é tão complicado, tão difícil. Aí vem a regra de ouro, não é? Faça ao outro e que está aqui. Dentro desse mesmo trecho, um versículo anterior trata a respeito da regra de ouro. Fazer ao outro o que gostaríamos que o outro fizesse para nós, não é? E também a pessoa que está nesse caminho, não é? Entrando pela porta estreita, pelo caminho, que é efetivamente um caminho bem apertadinho, ele pratica o desinteresse, o devotamento. Devotamento é devotar-se, não é? Em favor do outro. E cumprem muito bem as suas provações, porque não murmuram, não lamentam. Uma das graves problemáticas das provas e expiações é que a gente murmura. E os espíritos, inclusive, colocam que, normalmente, quando o indivíduo murmura, é porque ele está numa expiação. Porque o indivíduo que está numa prova, raramente ele murmura, ele já entendeu o mecanismo. Então, toda vez que a gente estiver em dúvida se eu estou passando por uma expiação ou uma prova, examine. Se estiver murmurando, com certeza é uma expiação. Se não estiver murmurando, pode ser uma expiação ou uma prova. Aí as pessoas dizem assim, mas eu gostaria de saber qual o meu grau de elevação espiritual. Examine o comportamento. A gente olha. O Divaldo, uma vez, ele disse assim, tem gente que tem dúvida, não sabe para onde vai quando vai desencarnar, e vem perguntar para mim, para eu dizer para a pessoa para onde ela vai. Aí eu digo assim, o que você faz normalmente no seu tempo vago? A pessoa fica me olhando, né? Aí eu digo para ela, você vai justamente para lá, para onde você está indo quando você está com o seu tempo vago. Ah, mas eu adoro ver filme, eu vejo filme quando estou no tempo vago. Então, é isso que vai acontecer. Porque a gente sintoniza com aquilo que a gente mais gosta, desencarna e a gente vai para aquilo que a gente mais gosta. Não é? Por sintonia, junto com todos aqueles que gostam da mesma coisa. E nós não aprendemos ainda a utilizar o nosso tempo. Lógico que tem direito ao descanso. Está no próprio Livro dos Espíritos. Ah, e como é que descansa? Isso Deus deixou ao arbítrio do homem. Olha como está colocado lá. Cada um escolhe como vai descansar. Porque aí é onde revela a nossa responsabilidade. Lógico que nós temos direito de ir com a família para a praia, né? Ainda mais vendo essas praias maravilhosas que a gente encontra em certos lugares. Quem não gostaria? E por que não? A pergunta. E é um ótimo ensejo de convivência em família, de exercitar entre todos essa convivência maravilhosa. Excelente. Se podemos fazer, por que não fazer? Ah, mas a família prefere ir para o campo. Ótimo, para o campo. Mas atento sempre que nós estamos constantemente desafiados e convidados a efetivamente trabalhar no sentido do bem. Então, aqueles que encontram a porta estreita e vão pelo caminho apertado, resistem aos maus instintos, às más tendências, que geram normalmente a necessidade das reencarnações. Ah, puxa vida,
Tem gente que está tão preocupado com o assunto que já está planejando nesta como é que será a sua próxima reencarnação. Eu já vi algumas pessoas espíritas falando isso. Eu já estou me preparando para a próxima, já estou até fazendo aqui uns planejamentos para a próxima, como se fosse uma grande vantagem. Aí eu digo assim, ai Senhor, eu estou doido aqui pedindo aos bons espíritos, eu sei que ainda não é possível, que eu vou ter que reencarnar, mas, puxa vida, eu estou aqui pedindo muita ajuda para ver se é o mínimo possível. Porque reencarnar não é vantagem nenhuma para ninguém. É sinal de atraso espiritual, gente. Porque só reencarna espírito que ainda não conseguiu se libertar da necessidade de reencarnar. Isso não é palavra minha, está dentro da codificação. Kardec ainda diz assim, está insatisfeito com a Terra? Não gosta? Não está gostando de como é? Faça o bem. Viva conforme a lei divina, que quando desencarnar vai para um mundo melhor. Essa é a colocação que ele faz, não é? Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, ainda lá no item 4, no capítulo 4, item 25, nós vamos encontrar que, às vezes, os espíritos prolongam a necessidade da reencarnação. E quando faz esse prolongamento da necessidade da reencarnação, então isso é um castigo. Porque não tinha necessidade. E o indivíduo, em função da rebeldia, de não saber aproveitar a oportunidade, de não querer, usa mal a liberdade, retarda a sua marcha evolutiva. Isso aí, então, vai gerando essas dificuldades, situações não resolvidas. Então, escolhem a porta larga e o caminho espaçoso que conduzem à perdição. Então, esse é um grande número, segundo os espíritos nos informam. Bem? É um grande número. E o que caracteriza aqueles que escolhem a porta larga? E isso sempre serve. Quando eu vejo isso aqui, eu faço a minha autoanálise. Não é? E a gente tem essa necessidade da autoanálise. Já sabemos nós que o médium, quando ele recebe uma comunicação, primeiro é para ele, depois pode ser para os outros. Então, quando a gente vai se preparar para uma palestra dessas, a gente está vendo as coisas, está vendo, primeiro isso é para mim. Primeiro é para mim. Pode ser que depois, quando comente, peça inspiração para os espíritos ajudarem, naturalmente. Então, pode ser que sirva para alguém que está ouvindo. Mas isso aqui primeiro é para mim. Então, eu fico examinando se eu estou entrando pela porta larga, essa porta aí, esse caminho mais fácil, né? Que é um caminho não tão dificultoso, não é? Então, aí, olha, como é que a gente entra por ele? Pelo orgulho, pelo egoísmo. As duas grandes chagas da humanidade, segundo Allan Kardec. O egoísmo e o orgulho. Então, quando a gente é egoísta, quando a gente é orgulhoso, nós estamos na porta larguíssima. A ambição, a avareza, a cupidez, a inveja, a luxúria, a intemperança, a cólera, a preguiça, o materialismo. Não o materialismo filosófico, não é? De filosofia. Porque o espírita, em princípio, não é materialista, mas o materialismo na prática mesmo, não é? A gente diz que quer seguir Jesus, mas na hora que tem que renunciar a alguma coisa, a gente não quer renunciar, não. Então, a gente se apega à matéria, não é? Incredulidade, intolerância, fanatismo, predominância da matéria sobre o espírito ou sujeição do espírito à matéria. Maldade em todos os sentidos. Qualquer tipo de maldade. De sentimento, de palavra, de pensamento, também a maldade na prática, não é? Tem gente que é incapaz de fazer alguma coisa ruim para os outros, mas pensa o mal do outro, então também é maldade. Nós estamos vivendo momentos de muita reflexão. Nós estamos efetivamente às portas da nova era. Em 2010, nós estávamos comemorando o centenário de Chico Xavier de Nascimento, num congresso em Brasília. Divaldo Franco recebeu uma mensagem de Bezerra de Menezes, que anunciou que naqueles dias, era 18 de abril de 2010, naqueles dias os espíritos espíritas se reuniram nas cercanias da Terra e chegaram à conclusão de que o planeta estava adentrando a era da regeneração. Houve muita reação, inclusive de amigos nossos espíritas, uma reação tremenda.
porque eles não viam que isso fosse assim, que o médium deu uma pisada na bola. Bezerra não ia falar uma coisa dessas. Aí nós começamos a examinar. Né? Fomos de novo ao capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Qual é a característica de um mundo de regeneração? É um mundo de transição entre expiação e provas e um mundo feliz. Então, a gente foi vendo. Ainda tem as provas, mas as expiações não são pungentes como no período da expiação. Num mundo que está plenamente em regeneração, já não há mais expiação. Quando está pleno, não é lá na frente. Mas nós estamos no início. E a natureza não dá saltos. Nada acontece de maneira brusca de uma hora para outra. Aí nós ouvimos pela primeira vez do presidente Godinho, ele comentando que nós estávamos no primeiro segundo da primeira hora, não, do primeiro segundo, do primeiro minuto, da primeira hora da regeneração. E aí eu fiquei pensando naquilo e fazendo reflexões, não é? Depois, o Haroldo Dutra também usou essa mesma imagem. Nós ouvimos ele usando também essa mesma imagem. E nossa reflexão. Que momento que começa o novo dia? Meia-noite e 1 segundo. Ainda está escuro. É noite. Começa a tal da madrugada. Mas vai levar ainda em torno de 5 a 6 horas para a luz aparecer. Enquanto isso, nós precisamos de luz para caminhar. E nessa nova era, o convite é esse, que nós caminhemos com a nossa própria luz e não mais dependente das luzes dos espíritos superiores. Isso é o que caracteriza se o indivíduo está adentrando efetivamente a era da regeneração ou não. Porque os que continuarem pendentes da luz dos outros não terão condições de continuar. Precisarão efetivamente de se encaminhar para um novo planeta, um planeta diferente. E aqueles que estão produzindo as trevas ainda? Bom, nem é preciso falar, precisa? Então, o momento é de muita reflexão. Qual é a porta e qual o caminho que nós estamos escolhendo? A oportunidade é ímpar e saberão aproveitá-la os que despertarem e souberem identificá-la. Os que se conscientizarem de que nós somos espíritos em evolução e que nós somos responsáveis por essa evolução. A culpa não é do outro, a culpa não é da lei, dos homens, a culpa não é do político, a culpa não é do administrador, a responsabilidade é de cada um de nós. Porque tudo que está acontecendo é porque nós criamos assim, nós permitimos que fosse desse jeito, como coletividade. E não nos esqueçamos do louco, quando uma alma se ilumina, muitas almas se iluminam com ela. Portanto, não há desculpa para dizer, mas eu sou tão insignificante. Né? Isso, às vezes, é uma maneira de se desculpar para não assumir as responsabilidades. Não é? Então, para os demais, aqueles que não quiserem efetivamente despertar, não é, para identificar esse momento, as dores e os sofrimentos vão levá-los mais tarde a esse despertamento. E se nós estivermos recalcitrantes, apesar de ser palestrante, de ficar falando para os outros, se a gente não faz o que fala, nós estamos aqui em curso nessa situação daqueles que vão precisar passar por dores e sofrimentos para o despertamento. Então, nós precisamos fazer tudo que estiver ao nosso alcance. A oração, aquela obrigação diária pela manhã, não é? Primeira obrigação da criatura pela manhã, agradecer a Deus a bênção da vida. E aí pode até pedir amparo pelo dia, não é? O Evangelho e o Espiritismo dentro do nosso lar. É preciso implantar, olha a oportunidade, não estamos podendo ir para o centro espírita. E até tem uma charge que coloca, num dado momento, e lá eles colocaram o diabo e Deus, não é? Mas, naturalmente, vamos isso aqui mudar para ficar uma coisa mais palatável para o espírita, o diabo e São Pedro, sentados juntos. E o diabo diz assim para São Pedro, fechei as igrejas no mundo inteiro. E São Pedro diz assim, mas que engraçado, eu estou abrindo uma em cada lar. Nós já fizemos a nossa parte? Espíritas? Já implantamos essa nova igreja no nosso lar? Não é igreja formal, não precisa ter sacerdote, nem presidente de centro, não precisa não. Mas aquele núcleo familiar
que efetivamente aproveita esse momento para aprofundar o conhecimento da realidade espiritual e para mudar a vida como ela vinha até então, não é? Aperfeiçoando-a, que a gente tem sempre que aperfeiçoar, não é isso? Então, a solidariedade na família e com os demais, o posicionamento claro e seguro quanto ao caminho, não é? Por conhecimento de causa. E também o cultivo das virtudes referidas. E a nossa conscientização de que Jesus está no leme. Nada acontece sem planejamento espiritual. Aí alguém já poderá perguntar: então foram os espíritos superiores, foi Jesus que permitiu esse vírus aí, essa pandemia? Se Deus não tivesse permitido, a pandemia não estaria aí. Mas a pandemia está acontecendo por uma necessidade nossa, e não é castigo de Deus. Podemos ter certeza disso. Na verdade, ele está usando os instrumentos necessários para o nosso despertamento para essa nova era, para que a gente reflita agora, ainda em tempo, e escolhamos o caminho estreito, o caminho mais difícil, para chegar à porta efetivamente estreitinha para a gente poder passar, que é a porta do bem, da construção efetivamente da nossa evolução espiritual pelo esforço pessoal. André, a gente para aí então? E a gente pode aproveitar, né, usufruir um pouquinho mais da presença do nosso companheiro Carlos. Vou brincar com o pessoal, André. Nessa Sim. hora a gente brinca assim, né? Se não tem nenhuma pergunta é porque entenderam tudo ou não entenderam nada. Eu sou a Adriana, eu moro em São Paulo. Já me filiei aí ao centro de vocês para estar já com essa doutrina me ajudando, né, a gente ter esse entendimento aí maravilhoso. Seja bem-vinda. Muito obrigada, essa palestra foi maravilhosa. Bom, Adriana, a gente é que agradece também, né, André? Claro. Muito bem. Tenha paciência, Adriana. Nós estamos no 8º país agora, sabe? A minha mulher é diplomata, como eu disse, né? E a gente já passou por tudo, né? E agora essa pandemia, nós estamos aqui desde janeiro, nós viemos para cá, tínhamos planos de depois voltar ao Brasil, e sem chance, né? Estamos com a netinha que nasceu em agosto, e tudo acompanhando pela internet, né? Fazer o quê? É assim mesmo. Vamos nos submeter, porque por alguma razão está acontecendo. Exatamente. E a gente está orando para que tudo, né, vocês possam reunir a família de novo o mais breve possível, tá, Adriana? Com certeza. O importante, eu vejo, assim, a gente tem uma casa, a gente tem tudo isso, né? É importante a gente realmente vibrar pelas pessoas que estão perdendo o mínimo que já tinham, né? Isso que é importante. Nós somos agradecidos e privilegiados, isso que importa. Muito bem. Obrigada, viu? Um ótimo domingo para todos. Igualmente. Muito bem. Coisas da nova era, né? As fronteiras estão todas, né, sendo naturalmente ampliadas, né, digamos assim. Isso é muito bom. Nós começamos, André, um projeto há praticamente 20 anos, de um centro que se chama Centro de Estudos Espíritas Sem Fronteiras em espanhol, né, como está no currículo. E já nesse tempo a gente, lógico que a gente não esperava que fosse acontecer o que aconteceu, né? Ninguém esperava isso. Mas já desde esse tempo a gente vem falando com as pessoas. Tem muita gente, né, que está às vezes isolada, sem centro espírita, ou às vezes até tem um centro físico que frequenta e pode participar das reuniões virtuais também. E agora, graças a Deus, está acontecendo isso. Um pouquinho tempo antes da pandemia, numa reunião de diretoria, o presidente Godinho disse: por alguma razão, Jesus permitiu que viesse a internet nesse período, nessa época. Os espíritas tendo que saber aproveitar isso. Logo em seguida veio a pandemia. Carlos? Sim, Tânia. Bom dia. Nós estamos estudando os mensageiros. E tem um capítulo desse livro que nós refletimos a semana passada sobre quando o André deixa a casa e vai ao campo da paz. E ele começa a ver nuvens de bactérias que são emitidas pelos próprios pensamentos dos encarnados e também dos desencarnados. Então, a minha reflexão é: esse período que nós estamos passando com esse vírus também pode ser que é também a emissão dos nossos pensamentos e principalmente dos nossos atos, como nós estamos nos comportando nos dias de hoje. Muito bem, Tânia. Né? Então, aquela necessidade daquela parada
né, que Deus nos coloca para podermos refletir como está a nossa moralidade, como estão as nossas ações. Com certeza. A questão da criação dos vírus, não é? A gente tem que tomar muito cuidado. Nós não temos elementos suficientes para afirmar que as nossas vibrações elas possam criar os vírus. André Luiz ele comenta claramente que o nosso pensamento desequilibrado, a nossa vibração desequilibrada contribui para o surgimento de seres com vida temporária, que são chamados vibriões. Então, eu já, inclusive, pude ver, não é, uma pessoa com uma situação muito complexa da criação desses seres que chegam até a ter, não é, uma forma perceptível, digamos assim, para a mediunidade que a gente tem e tudo. Agora, no campo material, não há evidências que possam confirmar que a gente possa criar o vírus, não é? Digamos assim. No entanto, não é? Você tem toda a razão que os nossos pensamentos, as nossas vibrações negativas facilitam o desenvolvimento desses seres, não é? Que vêm então nos prejudicar, tanto as bactérias como os vírus. E não é só o nosso pensamento às vezes sozinho, mas o fato de a gente ligar a televisão nessas coisas negativas, da gente ficar ouvindo músicas de dor de cotovelo o tempo todo, vai mandando essas emissões de contrariedade para a atmosfera, não é? E é por isso que a espiritualidade, quando olha, vê a nossa atmosfera é negra. Nós vemos um planeta azul tão lindo, olha como Deus é bom para nós. Uma atmosfera azul maravilhosa. Mas quando a gente desencarna e olha a realidade, a gente vê que isso está, do ponto de vista espiritual, tudo enegrecido pelas nossas vibrações negativas. Então, chegou a hora de contribuir. Cada evangelho no lar, cada estudo do espiritismo que a gente cria em casa, se possível, diário, é um oásis de luz. Cada centro espírita é um foco de luz. É como aquela atalaia, fica, não é? E a gente tem essa visão muito clara do Blossom, por exemplo, lá em Los Angeles, não é? Que foi criado já há algum tempo. Sempre que nós vamos lá, nós vemos isso. Tem uma torre de luz que vai lá para cima, fica o tempo todo o farol e os espíritos veem aquilo como um referencial, não é? Para a aportação, trazer os espíritos necessitados, às vezes algum desequilibrado que já está se transformando, fica curioso, tem desejo de receber alguma coisa, vem, não é? É admitido pelos mentores para participar da palestra, às vezes até encaminhado para o trabalho mediúnico. E na nossa casa, os espíritos familiares trazem outros familiares, trazem espíritos amigos deles para participar dos nossos estudos. Isso, com o tempo, estabelece uma barreira de proteção no entorno, não é, do nosso lar, do local onde a gente está, do prédio, do quarteirão, e assim sucessivamente. Tá bem? Muito obrigada. Carlos, você mencionou esse farol. Esse é no plano físico ou no plano astral? No plano espiritual, perceptível na realidade. Na época que o grupo estava sendo formado, ainda não estava formalizado, nós estávamos lá e com a necessidade, né, sentindo a necessidade da criação do grupo, nós iniciamos com o estudo do Evangelho, com algumas pessoas. Éramos 6, 8 pessoas estudando o Evangelho. E depois criamos o estudo da mediunidade. Porque a mediunidade, o pessoal não vê a palavra estudo, eles vê mediunidade. Então, o estudo do Evangelho tinha 6, 8 pessoas. Da mediunidade chegou a ter 25. Mas aí a gente pega esse pessoal todo e começa a trabalhar a conscientização do que é o espiritismo, o que ele demanda. Então, boa parte desses acabam ficando, se conscientizam e passam depois a participar também do estudo do Evangelho. E foi dessa maneira que a gente foi, com o tempo, formando aquilo que a gente precisa, né, o corpo de trabalhadores para o centro espírita. Já naquela época, nós recebemos a informação de espíritos familiares que eles estavam criando uma tenda de socorro no local. Começa igualzinho nós aqui. Eles não vão instalar o farolete, o farol lá, direto. Começa com uma tenda de socorro, para ver a nossa perseverança, como é que a gente vai trabalhar, se de fato vai levar avante ou não. Então, montaram uma tenda de socorro. Se estendia, né, do local onde a gente fazia a reunião, se estendia para um ambiente, e havia um parque ali na região, então se estendia um pouco mais para fora do ambiente, e os espíritos eram trazidos em macas, eram colocados para serem atendidos e tudo mais, e participavam dos nossos estudos. Aí depois, então, quando nós formalizamos o grupo, alugamos um local,
Aí já foi trasladada a tenda. Ela já não era mais uma tenda, já era um pequeno hospital de atendimento aos espíritos necessitados. E hoje, quando eu vou por lá, eu vejo esse atalaia, né? A coisa está bem mais ampla de trabalho no mundo espiritual. O trabalho no mundo espiritual é pelo menos umas 5 ou 6 vezes o que é o trabalho dos encarnados, pelo menos. A gente às vezes não tem ideia do que acontece, né, com o nosso centro espírita. E pode ter certeza que o centro que está perseverando há alguns anos no local, por ali tem, no mínimo, não é uma tenda de socorro ou um pequeno hospital de atendimento aos espíritos necessitados. Nós temos essas notícias também. Uhum. Sempre chegadas com atualização. Mas alguém tem alguma pergunta, um comentário? Tinha uma pergunta aí, não tinha? Desculpa. A Maria tem uma pergunta. Pode fazer, Maria. Em questão às tendas de socorro e hospital de socorro, isso pode acontecer fora de um centro também? Pode. Pode acontecer se houver na localidade as condições, né, que favoreçam isso. Às vezes, a gente percebe isso que algumas igrejas. A gente visitou várias igrejas em vários lugares. Uma igreja, que é a Catedral de Toledo, por exemplo, na Espanha, no local do coro, exatamente no local do coro, tem um caminho de acesso à espiritualidade. A gente percebia nitidamente os espíritos vindo até ali e fazendo ascensão ou descendo de lá para vir fazer os trabalhos de benemerência, de auxílio. Não é? Então, há instituições outras, às vezes são lares de crianças, que paralelamente, na realidade espiritual, tem todo um trabalho também, não é? Que se desdobra, relacionado normalmente com o mesmo tipo de atividade que é desenvolvida. Sim, não precisa ser espírita para ter, não é? Basta que o bem esteja acontecendo, se criam as condições para isso. Obrigada. Por nada, Maria. Boa tarde já quase, bom dia ainda, doutor Carlos Campetti. Eu vi há pouco uma entrevista sua, né, que ficou assim muito gravado na minha, assim, no meu dia a dia. Você falando na casa que você foi morar e que você sentia a presença dos espíritos e rezava, pegava o evangelho, que inclusive vai espantando e vai criando aquela que a gente fala assim, uma energia em volta do nosso lar, né? De uma boa vibração, impedindo também a entrada, né? E aquilo me tocou muito quando eu fiz a sua entrevista, de sempre quando a gente sentir uma coisa assim, pega na mesma hora o evangelho, ou coloca uma música, né? Algo assim que espante naquele momento qualquer entrada para aquele que não está ali sintonizado no que nós queremos estar, né? No que nós amamos. Não é isso? Tudo bem, é isso aí, Andréa. A proteção do nosso lar é uma questão de perseverança nossa ao longo do tempo, né? Os espíritos, eles não podem fazer milagres, eles precisam contar com a nossa vontade, com o nosso esforço. Então, a nossa vontade não se manifesta numa simples prece, né? Que já é um começo, é necessário, mas pela perseverança. Até a gente encontra, eu creio que em Memórias de um Suicida, que ele diz que a prece acabou sendo atendida em função da insistência da pessoa em orar, não é? Porque ela orava incansavelmente, até que a espiritualidade encontrou naquela insistência elementos para poder interferir positivamente. Então é preciso que a gente realmente faça isso, peça essa proteção ao nosso lar e faça por onde, não é? Com as nossas leituras, que vão normalmente provocando reflexões e mudanças de comportamento. Mas o Espiritismo nos ajuda muito. E a gente tem satisfação em compartilhar isso com vocês, porque está ao alcance de todo mundo. Não é um privilégio de ninguém. É algo que todo mundo pode fazer. E então é uma questão de perseverança. Com o tempo, e isso, Divaldo comentou isso, e a gente já leu em outros lugares, normalmente o ciclo de proteção ele se estabelece efetivamente depois de 10 anos de perseverança.
O próprio centro espírita, ele adquire a maioridade com 10 anos de trabalho efetivo. Porque a espiritualidade nesse período está acompanhando os nossos propósitos, a nossa perseverança, não é? E efetivamente o nosso desejo de contribuição no bem. E quando então a gente vai chegando, né, a proteção vai se estabelecendo e vai se intensificando. Com 10 anos, não é, de perseverança, então ela se torna realmente uma proteção definitiva. E isso é muito importante para o lar, não é? E isso transforma as pessoas, não é? Quando a pessoa compreende a proposta do Espiritismo. Está ao alcance de todo mundo, gente. Isso é que me anima muito. Não é um privilégio para ninguém isso. É para todo mundo mesmo. Todo mundo que quiser, isso está à disposição, que a espiritualidade colocou nas nossas mãos. E é de graça nas casas espíritas. De graça, não é? Que a gente está proibido de cobrar, inclusive de cobrar elogios e de, né, receber afagos ao ego, porque isso aí é uma espécie de pagamento que o espírito não pode aceitar, não é? A pessoa faça como ela quiser. E aí a gente recomenda um livrinho muito interessante, já que a gente lembrou, do Dom Miguel Ruiz, que está em inglês, ele escreveu originalmente em espanhol, mas está em inglês, se chama The Four Agreements. Não sei se já viram. É um autor já antigo, eu acho que ele já desencarnou até. O filho dele estava dando continuidade ao trabalho dele. The Four Agreements, um livrinho bem fininho assim. E ele, então, fala dos 4 compromissos que a gente tem que assumir com a gente mesmo para mudar a nossa vida. Não é? E é muito interessante, porque não é um livro espírita, ele está baseado numa filosofia chamada Toltec, dos antigos maias e incas, né? Ali do México. É muito interessante. E nos ajuda muito nessa reflexão, para a gente se livrar desse assunto, né? O elogio chegou. Chegou o elogio, muito bem. Examina o que é aproveitável, não é? E passa adiante. E muito cuidado para não se inflar muito. A gente aprende isso também no centro espírita, não é? Quando vai fazer curso de oratória, nós aprendemos logo no começo. Usar a técnica do espinho de limoeiro. Não sei se vocês conhecem o espinho de limoeiro. Ele é comprido, pontiagudo e flexível. Ele não quebra, muito raramente ele quebra. Ou seja, quando você bate nele, não é, qualquer parte do seu corpo, ele entra feio mesmo. Então é um espinho doloroso. E ele disse, então, simbolicamente, cada um vai botar um espinho de limoeiro no seu bolso. E quando chegar o elogio pela palestra que fez, ou por qualquer trabalho que realizou, já vai botando a mão no bolso. Cata o espinho de limoeiro e faz assim. Porque se deixar o gás, vai inflar e você vai subindo. E vai subindo. Não é? Porque esse gás é hélio. Aí quando chega lá na estratosfera, ele arrebenta e a queda é feia. Então não deixa não. Usa o espinho de limoeiro sempre.